começar a fazer a prece, então, pra gente, por favor? Tá bom, tá bom. Então, vamos nos sentar confortavelmente, colocar a nossa atenção no nosso coração e vamos nos lembrar da figura de Jesus. Vamos rogar a Ele que Ele possa nos conceder a graça dos amigos espirituais que nos auxiliam, que gostam de nós, que querem o nosso progresso, para que eles possam vir até nós, nos auxiliar, nos assistir nessa noite de hoje. Bons espíritos mensageiros do amor divino, e vós, ó nossos anjos de guarda, compadeçam-se de nós, ensinando-nos a orar com fervor. Amigo Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, pedindo a sua presença amiga, iluminando as nossas mentes, abençoando os nossos corações, para que nós possamos, Senhor, usar os nossos sentidos para aprendermos as suas lições. Permita, Senhor Jesus, que nós possamos ter calma e associar toda essa teoria na nossa prática do dia a dia. E em seu nome, Senhor, em nome dos bons espíritos que têm a intenção de nos auxiliar a progredir, nós estamos iniciando os nossos estudos da noite de hoje. Muito obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, obrigada. Então, como a gente tinha comentado na semana passada, a gente terminou aí o capítulo 13, que é a primeira fase, que é a fase que eles estavam visitando, conhecendo o Centro dos Mensageiros. Eles não, né? O André Luiz junto com o Vicente, né? Que já estava lá. E agora eles estão se preparando para ir para a Terra. Então a gente vai começar uma outra fase do livro, que vai ser a fase da viagem. E aí a gente vê a empolgação do André, né? Sabendo que vai estar lá uma semana junto aos encarnados. E aí é interessante que ele comenta que ele tinha ido visitar a família dele várias vezes já. Interessante, né? Porque a gente sempre fica pensando, será que eu vou conseguir visitar meus familiares? Ou será que a minha tia, a minha avó, que eu gosto muito, ou meu pai, ou a minha mãe, será que eles vêm me ver? Isso tudo depende do merecimento, como a gente sabe, né? A gente aprende nos livros de André Luiz. E você vê que o André Luiz, apesar dele não estar ainda num nível espiritual muito elevado, ele já tinha essa permissão de poder visitar a família dele. Mas o interessante é que ele conseguia ir, mas ele não estava conseguindo ajudar ainda. E aí o Aniceto lê a mente dele, né, o pensamento dele, e fala assim, não se preocupe aí, você vai lá tomar uns passes ali, né, ter esse auxílio magnético que o André não consegue explicar para a gente em palavras exatamente o que seja. Ele fala de determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda a sua extensão e transcendência. Então, a gente está imaginando que é uma variação de passe, mas a gente não entende também direito o que é, porque ele não consegue explicar. Mas o interessante é que ele passa por essa experiência magnética, e o que o Aniceto fala para ele é, enquanto você estiver passando por esse tratamento magnético, você fica em prece. Mas não é a prece que nem você fazia na Terra, que é para pedir, não. É a prece para você se ligar ao Criador, ao nosso Pai. E olha que coisa interessante, porque ele está lá pronto para receber essa bênção, né? Que é o aumento da visão, da sensibilidade dele para ele conseguir ajudar. Então, é como se a gente tivesse com sede e a gente vai na frente de um rio de água potável, cristalina, fresquinha, né?
que a gente pode matar a sede. A lição que o Aniceto está falando é para a hora que você está indo lá buscar ajuda para você fazer a prece. Para fazer essa ligação. Então é como se a hora que eu vou pegar água nesse rio, fazendo uma comparação, a prece seria o tamanho do container que eu consigo usar para pegar aquelas bênçãos, né? Então, por isso que ele fala, não fica pensando em outra coisa, né? Não fica prestando atenção no que o moço está fazendo, não. Se atenta a se ligar ao Pai, para você conseguir receber essas bênçãos. E aí a gente voltando, quando a gente está tomando passe, né? Como é que será que está a nossa cabecinha na hora do passe? Na hora que a gente está dando passe, na hora que a gente está recebendo passe? Se a gente trabalha como médium, como será que está a nossa cabecinha antes da hora do passe, né? Será que a gente chega no centro e fica conversando com as amigas e perguntando como é que foi a semana, trocando receita de bolo? Ele está lembrando a gente da importância dessa preparação, dessa ligação, para que a gente consiga realmente captar, aproveitar todas as bênçãos que vão estar sendo fornecidas para nós, né? E aí ele fala, o resultado disso, desse processo diferente que ele não consegue explicar, é que ele recebe, ele fica com mais coragem, ele fica com mais ânimo, ele fica mais alegre, mas ele também tem uma capacidade de ver, que antes ele não tinha, o que é muito engraçado, ele não é cego, né? A gente sabe que o espírito também não tem o instrumento, o aparelho corporal como a gente tem, o espírito enxerga por tudo, né? Por inteiro. Mas o Aniceto fala assim, você não conseguiu ajudar antes porque você não conseguia ver. Ver o quê? Ver as necessidades do outro. Você só estava vendo o efeito e não a causa. Agora você vai começar a entender um pouco mais a causa para você saber como é que você ajuda. E quantas vezes a gente também vê isso, né, no nosso dia a dia? A gente se encontra aí com pessoas que estão azedas, grosseiras, impacientes, e a gente só vê o efeito. Mas a gente não pensa, por que será que a pessoa está assim? O que será que aconteceu na vida dela, na cabeça dela? Porque se a gente lembrar que as pessoas só ficam amargas, desagradáveis quando elas não estão felizes, a gente vai tratá-las de uma forma diferente, com muito mais empatia, muito mais amor, sem julgar, sem criticar, né? E aí ele comenta essa outra parte impressionante, falando da oração, que a oração, quando ele fosse rezar, não era para rezar pedindo coisa. Fala aqui, a oração é compromisso da criatura com Deus. É uma coisa muito séria, a gente não pode brincar. E você está, basicamente, assumindo a sua responsabilidade de que você está recebendo aquela bênção, mas que você vai usar ela com amor, com responsabilidade em benefício do próximo. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes se abrilhantam os caminhos. É claro que lá eles não têm essa roupagem pesada que a gente tem do corpo físico, né? Então, consegue perceber muito mais a eficácia, o efeito da prece do que a gente aqui. Mas qualquer um de nós que faça o evangelho no lar consegue perceber muitas vezes essa diferença de padrão vibratório que acontece antes e depois, né? Então a gente aumentando isso a uma escala exponencial, por quê? Porque não tem essa matéria pesada que a gente se envolve, toda essa vibração complicada, negativa que a gente tem aqui na Terra, que eles não têm esse efeito lá em nosso lar, ainda mais eles têm aqueles ministérios que ligam a colônia de nosso lar, as colônias superiores. Então eles estão muito mais suscetíveis, sensíveis a receber as bênçãos da prece. Mas a bênção da prece vai acontecer sempre que a gente quiser. É só a gente se ligar, né? É só a gente usar a prece como esse compromisso da criatura para com Deus. Então sou eu como filho conversando com o Pai, sem revolta, sem medo, sem desespero, né? Acreditando, com fé, confiando de que eu estou sendo
amparada, ouvida, ajudada nas minhas necessidades, né? Aí eles começam a falar um pouco lá de como é que funciona a parte da viagem, e aí a gente vê essa outra comparação interessante de como eles tentam ser muito acadêmicos para a gente entender o que ele está querendo dizer. Então aqui na Terra a gente tem rua, tem autopista, tem viaduto, tem túnel. A gente sabe que se a gente pegar uma 101 de madrugada, você vai chegar muito mais rápido do que se você tentar fazer o mesmo caminho pelo caminho real, porque senão você vai ter que pegar um monte de farol um atrás do outro. E que as ruas que a gente vê aqui, elas têm que passar por recapeamento, por limpeza, por diversos tipos de atenção, de segurança, né? E ele fala, os obstáculos que você vê na Terra são as sujeiras, são os perigos normais de uma estrada, né? Ou a violência, como a gente conhece muito mais no Brasil, essa violência nas estradas do que a gente vê aqui, graças a Deus, onde a gente mora, né? Mas quando a gente está no plano espiritual, também existem esses mecanismos, né? De você se transportar. Você precisa de um meio. Esse meio também, existem meios mais rápidos e meios que exigem mais tempo, mais esforço, como ele fala. E para aqueles espíritos que estão em serviço e que demandam uma harmonia vibratória, é como se eles conseguissem passar por essa autopista, ou essa rodovia, ou usar veículos especiais e que eles chegassem com uma proteção espiritual para conseguir fazer os trabalhos, seja o trabalho de reencarnação ou de ajuda na crosta, sem ser atingido pelas vibrações negativas. Por quê? Porque entre o plano espiritual onde eles estão e aqui a crosta, por causa da diferença vibratória, existem outros tipos de obstáculos. Mas esses obstáculos vêm da nossa mente. Então é porque cada um de nós e todos nós aqui na Terra, ou a maioria de nós aqui na Terra, ainda não consegue vigiar o seu pensamento, o sentimento, isso somado com os outros espíritos que estão aí errantes, né, ao redor da Terra, que também estão nessa mesma situação, eles criam esses obstáculos que são basicamente vibrações inferiores. E a gente vê, inclusive, nos próximos capítulos, ele falando de monstruosidades, como se fossem formas pensamento, né? E aí, a humildade, o exemplo, né, de Aniceto, que se coloca como se fosse um peregrino, né? Romeiro, né? O peregrino é aquele que pega uma mochila e vai andando a pé, né, na maior simplicidade, com o mínimo de bagagem, apesar dele ter a superioridade espiritual e moral de poder pegar a via mais rápida. Mas porque ele sabia que o André e o Vicente não teriam a condição de acompanhá-lo, ele se faz como peregrino, como aprendiz, como simples por eles. E ele fala interessante da bagagem, né? Que quando a gente está aqui na Terra, que a gente se preocupa em colocar mala e carregar sacola, e lá não, a bagagem é a bagagem do coração, que é o bom propósito, é a energia, é a disposição de servir, é o conhecimento. Então, se a gente quiser de verdade fazer diferença na vida dos outros e principalmente na nossa vida, são essas as bagagens que a gente tem que acumular para poder levar para o plano espiritual. Então, é o bom propósito, é a força de vontade, o desejo de acertar, é a energia positiva, a alegria de viver, a disposição de fazer o bem, de servir, de ajudar o outro, é o estudar. Essa é a bagagem que pode ser transportada para o plano espiritual. E aí, ele usa essa oportunidade
de viagem como um aprendizado pro Vicente e pro André, falando como a gente quer aprender aqui, isso tudo é lição. Vocês vão ver coisas, vocês vão experimentar situações que vocês desconhecem, por isso a gente não vai no caminho mais fácil. E era isso que eu tinha para contar para vocês. Quem quer comentar? Eu quero comentar. Uma coisa que me chamou atenção, Ana, nessa parte do ver, puxando isso para a gente, porque o André, claro, a visão que eles estavam falando era uma visão diferenciada da que a gente tem aqui. Ele precisou passar pelo gabinete e tudo para ampliar essa visão, mas como é que a gente poderia ampliar a nossa visão? Talvez vendo com olhos de bondade, assim, cada dificuldade, cada coisa que a gente passa, a nossa visão seria ampliada se a gente tentasse enxergar o bem naquilo que aconteceu, às vezes o bem na pessoa que fez o mal a gente, ou que nem a história do Cristo, que com o cadáver do cachorro olhou para os dentes, ou tentou olhar aquilo de uma forma diferente com os nossos olhos terrenos, né? Sem conseguir ver a história toda da pessoa, porque a gente não tem essa liberação ainda. Talvez seria assim que a gente conseguiria melhorar a nossa visão aqui. Pois é, eu acho que é a gente começar, como você está falando, agir em vez de reagir, né? Porque toda vez que a gente responde imediatamente pelo instinto, a gente não está usando a nossa inteligência. E muitas vezes a gente acaba julgando por aparências as situações ou pessoas, circunstâncias, sem a gente entender o porquê, né? Que as pessoas agem assim, porque elas fazem isso, qual é o trigger, né? A gente só está vendo o sintoma, mas a gente não está vendo a causa. Então, eu acho que isso que você está falando, de colocar amor no coração, sem dúvida, é o primeiro passo. Lembrando que, normalmente, a gente enxerga no outro aquilo que a gente tem dentro de nós, né? Porque a gente tem mais facilidade de entender aquilo que a gente conhece. Então, aí, até para a gente prestar atenção. Se a gente está prestando atenção tanto naquele defeito, naquela atitude, será que eu trago isso dentro de mim também? Né? Fazer essa avaliação. E tentar olhar o outro lado. Bom, mas que essa pessoa que eu estou enxergando esses 3 defeitos, eu consigo enxergar alguma qualidade? Eu consigo ver alguma coisa boa? Como no exemplo do cachorro que você deu, que é um exemplo muito bom. O dente, como é que tá o dente? Mais algum comentário? Tá bem baixinho. Uma coisa que eu consegui perceber e que é interessante, que ele fala, a questão de que quando a gente está disponível para servir, o que a gente precisa fazer para dilatar o nosso poder visual é enviar um pensamento de consagração ao amor e aos serviços divinos. Então, a gente se colocar à disposição para servir com o que a gente tem de melhor. Mas esse melhor que a gente traz naquele momento, como a gente tem falado até agora, é o cultivo de cada momento, né? Desde a hora que a gente levanta de manhã e se dispõe a estar com a presença divina ali, preparando para o trabalho, abençoando o lar, né? Então, aquele exercício, porque a gente fica engajado naquela energia. Porque às vezes é difícil para nós, quando a gente chega na casa espírita, tem dia que está mais pesado, né? Tem dia que é mais difícil a gente chegar e servir, participar, né? A nossa atenção tá para tudo quanto é lugar, menos ali. Então, quando a gente começa de uma maneira bem tranquila e assim, criando hábitos de estarmos engajados nesse amor divino, facilita para nós. Quando a gente vê um irmão desequilibrado, quando a gente está numa situação de estresse que a gente pode
né? Se acalmar, respirar e centrar a nossa energia. Então, assim, o tanto que o pensamento é rico, né? Com o pensamento você se conecta com o Criador. Gente, isso é muito profundo. E a gente pode fazer isso a qualquer hora. A gente não precisa esperar o dia do culto no lar, né? A gente pode experimentar isso no trânsito, num telefonema, no trabalho com os colegas. Então, com isso, a gente vai minimizando e acalmando a nossa vida interior. A gente vai ficando mais preparado. Mas não é fácil, não estou falando que eu faço isso não, porque ainda tô aprendendo, viu, gente? Isso aqui é uma coisa interessante para a nossa análise, porque isso faz com que nós aceitemos a possibilidade de que nós podemos fazer isso de uma maneira natural, né? O que vocês acham? É verdade, e esse exercício que você está falando, né, de acalmar, tem muita gente, e isso não vem da doutrina espírita, né, da meditação, por exemplo, que é uma forma de você se centrar, né, você conseguir escutar o seu coração, você prestar atenção de como é que você está respirando, qual a velocidade da sua respiração, você sentir o batimento indo nas suas mãos, né, então para você desacelerar. Isso que você está falando, Cláudia, eu acho que é super importante, porque se a gente tiver agitado, correndo, aí vai na inércia, né? A gente tem que definir qual é o ritmo que a gente quer sentir as coisas, né? E esse ritmo vem de dentro para fora. E, Ana, a fala da Cláudia, você pareceu o Divaldo falando agora, porque eu ouvi o Divaldo falando e ele disse que é justamente essa tua colocação sobre os nossos hábitos, que a gente aprende, a gente se educa através da aquisição desses hábitos, a oração, que ele falou perfeitamente isso que tu colocou agora, de que não precisa esperar para estar lá dentro do centro, para o culto no lar, que é super importante. Graças a Deus eu reiniciei meu culto do lar aqui agora, no meu lar, e a gente vê sim a diferença, a conexão, a gente já é conhecedor disso, graças a Deus. E isso que tu colocou é bem o que ele fala, que em qualquer momento, em qualquer hora, a gente está com esse hábito adquirido, a gente vai estar melhor sintonizado, se acalmando, para que, inclusive, a gente seja um bom instrumento. Porque uma das coisas que também me chamou a atenção é que em toda a obra do André, ao longo do caminho que a gente tem aí para estudar, e toda a coleção dele, a gente vê que a gente pode usar aquela frase, né, de Sócrates, que só sei que nada sei, porque a gente ainda tem muitas limitações, como a própria Ana colocou aí, dos nossos sentidos aqui enquanto encarnados. Mas felizmente a gente está buscando essa boa sintonia, para que a gente inclusive tenha esse hábito de só ficar na prática do bem, corrigindo os nossos defeitos e doando, como tu colocou aí, né, Cláudia, o melhor que a gente tenha, né, já que a gente sabe que tem muito a vencer ainda, mas que a gente sempre se coloque inteiro dentro daquela situação para oferecer o melhor que a gente possa, né, para o nosso próximo. Mas para isso a gente precisa estar atento no momento, né? A gente precisa estar atento ao que a gente está pensando, ao que a gente está sentindo, ao que a gente está falando, né? Eu conheço a ti mesmo. Se a gente não prestar atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está sentindo, nada disso que está acontecendo, né? E esse prestar atenção, conhece-te a ti mesmo, não é só o conhecimento em si, mas é eu tomar ações em cima daquilo que eu estou enxergando, né? Que se chama reforma íntima, né? Então, eu ter esse controle aí, como vocês estavam falando, se eu estou vendo que eu estou agitado, que eu preciso desacelerar, então o que eu preciso fazer para isso? Qual é a receita que eu conheço que funciona para mim? É caminhar, é tomar um banho, é rezar embaixo do chuveiro, é fazer uma meditação, é respirar fundo, é escutar uma música clássica, é tomar água, seja lá o que for, o roteiro que eu escolha, que eu sei que funciona para mim, né? Mas é essa consciência do momento, porque quantas vezes a gente está na roda viva e a gente não percebe e não consegue se ligar, né? E à medida que a gente conseguir encontrar essa receita,
a gente consegue voltar para o prumo e fazer essa ligação, como vocês estavam falando, essa conexão muito mais rapidamente. O que antes era difícil fazer essa prece que a gente se sente conectado com o Pai, vai ficar mais fácil pelo treino, pela prática, né? Pela educação da gente, do nosso pensamento e do nosso sentimento. E olhar a qualidade da prece, né, Ana? Porque, como ele falou no capítulo, a gente abusa, às vezes, do mecanismo da prece, pedindo aliviar o sofrimento, pedindo coisa errada, onde devia estar. Já que a conexão está estabelecida, é uma oportunidade tão grande de pedir a coisa certa. E o que é a coisa certa? Ou não pedir, ou só agradecer. É, isso aí. Ou entender também, né, o porquê que a gente, talvez esse esclarecimento, né, da gente ter essa paz de espírito para entender, né, o porquê para aceitar, mesmo que a gente não entenda, o porquê que a gente tem que passar por algumas coisas. Às vezes esse processo de aceitação é o que a gente precisa para a gente encontrar a paz, né? Às vezes o problema nem sai da nossa vida, mas só da gente tratar ele de uma forma diferente já facilita, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Quem mais quer comentar? O que vocês acharam das mãos? Comentar. Pode falar, Ana. Não, fala, Cláudia. Eu ia fazer uma perguntinha, pode falar. Tá, não só uma outra questão que ele aborda também, é a questão da bagagem espiritual, né? Quando ele diz que a única coisa que a gente carrega como bagagem espiritual é a disposição sincera de servir. Então, como a gente está meio encarnado e meio desencarnado, a gente pode exercitar, né, essa disposição sincera de servir aqui, porque a gente vai estar ajudando o nosso espírito também a entrar, né, a ficar conectado com essa coisa. Quando a gente desencarnar, já não é tanta surpresa, a gente já sabe como que a gente vai poder se comportar para ter uma condição melhor de participação espiritual, né? Porque uma vez que a gente está engajado no serviço espiritual aqui na Terra, eu não tenho dúvida que a gente tem compromisso espiritual depois que desencarnar. Então, já faz um pacote todo, né? Já faz a parte física, material e já estende para que a gente possa ficar completo aqui enquanto na Terra. Eu acho que assim, é uma coisa que dá muita paz interior, dá muita segurança, porque a gente tem possibilidade de exercitar o físico e o espiritual, né? O que vocês acham? E muitas vezes a bagagem tenta juntar. Engraçado, Cláudia, que o que eu ia falar era e essa bagagem, o que foi exatamente o que você falou. A gente estava na mesma sintonia. E que muitas vezes a única bagagem que a gente fica se preocupando é a bagagem que a gente não leva, né? É a bagagem de ficar bonita, de ter um trabalho bom, de morar num lugar bonito. Que não vai, né? Mas aí a gente não consegue se relacionar bem com as pessoas, a gente não está feliz conosco mesmos, a gente não procura se melhorar, aumentar o nosso conhecimento, a gente não tem disposição de servir, a gente não tem tempo, a gente não consegue achar tempo de ajudar as outras pessoas, de sair de nós mesmos, a gente está tão egocentrado, né, no que eu quero, do jeito que eu quero, eu sou dono da verdade. E aí, a hora que a gente chegar do outro lado, a gente vai perceber que a gente perdeu tempo, né? E é isso, pessoal. São 8 horas, está na hora da gente encerrar. Obrigada. Quem quer fazer a prece final pra gente? Eu posso fazer. Então faz, Cris. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus. E hoje não pedir, mas agradecer. Agradecer por toda a oportunidade, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de encher a nossa bagagem, a bagagem que realmente importa,
com o conhecimento, e que esse conhecimento que nós estamos tendo, que ele seja realmente absorvido, que ele seja absorvido em sua essência, que a ideia principal de tudo isso que a gente lê realmente impregne dentro no nosso espírito, impregne na nossa cabeça, e que a gente consiga fazer cada vez mais um pouquinho desse conhecimento está dentro da nossa rotina diária, para que quando a gente terminar essa missão tão importante, que é essa encarnação nessa Terra, a gente tenha pelo menos um pezinho considerável nessa bagagem, para a gente não chegar lá de mãos abanando, que a gente tenha feito o bem que é necessário ser feito. Uma boa semana a todos, que Deus nos ajude, que nos guarde, que nossos anjos guardiões estejam sempre do nosso lado. Que assim seja, que assim seja. Que assim seja. Então, uma ótima semana para todos vocês. Obrigada pela conversa fraterna de hoje, foi ótimo.